Bom, na verdade é que tem muito dono de negócio achando que está pronto para investir em marketing. Mas no final, 90% deles estão reprovados. E o pior, eles querem fazer campanha, fazer tráfego, fazer imagem, o caramba. E o cara não tem nenhum time, nem ninguém para atender as pessoas direito. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que eu faço antes de aceitar qualquer cliente. Quando eu comecei como gestor de tráfego, na verdade, as coisas eram um pouco mais fáceis, né? A gente pegava, conectava o Instagram ali, o Meta Ads, a gente começava a receber mensagem pra caramba, começava a vender, ficava feliz. Só que, cara, no meu tempo de negócio, eu fui descobrindo algumas características dos clientes que dão certo e algumas características do cliente que dão errado. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que os clientes que eles dão errado com 5, 6, 7, 8, 10 agências. A gente já pegou aqui numa reunião clientes que passaram por 10 agências. Tem clientes que, às vezes, uma agência ou sem agência, ele já funciona dentro da internet. A verdade é que esses caras têm algumas coisas padrões ali para que tudo isso funcione. E hoje eu vou falar desses pilares que são muito importantes. Primeiro pilar, para mim é o mais importante, atendimento. Esse cara, ele tem que ter um bom atendimento. E não é só responder mensagem, não é só conversar com o cliente, não é só ficar colocando emojizinho, né? O pessoal fala que se o cara usa emojis, se o cara usa um monte de coisa, ele já faz um bom atendimento. Mas não, a verdade é o seguinte, esse cara ele tem que ter um bom atendimento e um atendimento de forma estratégica. Não é só o cara receber ali o lead e responder as perguntas do cara. A gente tem que oferecer uma solução correta para aquele cliente e efetivamente vender para ele de forma certa. Então, a gente tem essa premissa muito forte de ignorar completamente o atendimento do cliente quando a gente vai pegar um cliente novo. Então, assim, não interessa se ele vai atender bem ou vai cuspir na cara do cliente. O que importa é que ele pague meu FII mensal e as coisas continuem rodando. Quando você ganha uma maturidade muito grande de agência, no final, vai acabar até prejudicando o seu trabalho. Se você é dono de agência, o gestor de tráfego, ou até um profissional, um dono de negócio, você sabe mais do que ninguém o quanto é difícil você ficar dando murro em ponta de faca. Você colocar para fazer alguma coisa que não funciona. E aí você testa outra coisa e continua não funcionando. E você faz outra e não funciona. Isso desanima as pessoas. E desanima também a agência e desanima também o dono do negócio. Então é muito importante que antes de aceitar qualquer cliente, você dê um check ali na parte de atendimento. Algumas coisas que geralmente eu faço. Primeira coisa, esse cara tem um script de atendimento feito? Ele já tem resultado de atendimento? E eu não tô falando ele fazendo, tá? Porque muitas vezes a gente pega o cliente que o próprio cliente faz. E daí não tem problema. Só que em alguns casos ele vai ter que delegar isso. Quando ele for delegar, ele está disposto efetivamente a delegar isso? Ele vai conseguir delegar? Ou ele vai achar que ele está fazendo as coisas aí por ele e nada mais vai acontecer? Segunda coisa que eu olho muito quando a gente pega um novo cliente. O produto é bom? O cara tem um bom produto? Tem uma boa retenção de produto? Porque assim, não importa o quanto a gente seja bom de agência, não importa o quanto a gente seja bom de venda, se o cliente não tiver um produto que o cliente fidelize, volte e efetivamente traga um resultado e uma transformação na vida daquela pessoa, não vai adiantar. Não importa o quanto bom você seja de venda. Vender algo ruim é sempre muito difícil e é sempre muito chato de fazer. Eu acho que você aí, dono de agência ou gestor de tráfego, você provavelmente já deve ter pegado um cliente que você não acreditava tanto para você fazer anúncio. E você sabe que o processo é um pouco mais difícil, né? Por exemplo, a gente pegou aqui, às vezes, algumas cartomantes, algumas coisas assim. E, cara, eu vou ser sincero, não é uma coisa que eu acredito. E tá tudo bem, tá? Não tem problema. Se você do outro lado acredita, vai ser legal pra você. Mas eu não acredito nisso. A minha agência não acreditava naquele tempo. O meu time não acreditava. Então não adianta nada eu pegar um produto que eu acho que não funciona pra vender algo. Adivinha o que aconteceu? O cliente saiu. A gente não gostou de nada que a gente fez, porque a gente não acredita no produto dele. E a mesma coisa vai acontecer se esse cara tiver um produto ruim. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha que fazer. E a terceira coisa muito importante, que pra mim, assim, depois da primeira é a segunda mais importante. Mas antes de elucidar essa terceira coisa, eu vou te contar uma história que vai te ajudar muito. Acho que meu terceiro ou quarto cliente,
foi uma moça que vendia bolo de pote, aqueles cones, aquelas coisas ali. E essa moça, depois ela acabou virando uma cliente minha de produto digital, teve resultado e foi muito legal. Mas antes disso, a gente fez tráfego com os bolos de pote dela. Ela tinha um jeito diferente ali, né? Ela tinha um bolo de pote que era zero açúcar, que era super gostoso, que era muito legal. E aí, cara, a gente fez o tráfego para ela e começou a dar muito certo, foi muito legal. E aí eu recebo, depois de um mês ali, depois de quase 1000 mensagens recebidas por ela, que ela tava quebrada, sem dinheiro. E eu falei, o que aconteceu? Essa cliente, no caso, ela não tinha margem, principalmente, de tráfego e não tinha margem para vender o produto dela no preço que ela estava vendendo. Então, toda vez que ela vendia um produto, ela não estava tendo lucro, ela estava pagando para vender. E isso acontece em muitas empresas. Quando você coloca o tráfego e o custo de marketing dentro do seu produto, você ainda precisa manter a sua margem. E muitos empresários não conseguem entender isso. Essa pessoa, ela coloca o preço baseado no mercado. E isso acaba dando um grande problema. Claramente, você deve saber o porquê que eu estou contando essa história. Que é a nossa terceira coisa. Qual que é o potencial de margem e de oferta desse cliente? Em algum momento, a gente vai estar anunciando aquilo lá para ele. E aí, em algum momento, a gente vai ter que trazer alguma novidade. E essa novidade pode ser uma nova funcionalidade daquele produto, pode ser um preço diferente. Qual que é o potencial do produto que esse cliente tem? Ele tem margem nesse produto? Ele tem um diferencial claro do produto dele em efetivo? Ele está contando com um custo de tráfego e marketing para contratar você? Geralmente, tá? Essa pessoa não tá fazendo isso. E a gente já pega esse problema durante a reunião. E aí, esses dias até a gente fez uma reunião e eu falei assim, olha, pelas minhas contas aqui e pelo que você está me falando, você precisa vender o seu produto para você me contratar, investir dinheiro, ter realmente uma projeção de aumento de faturamento, você precisa cobrar mais ou menos entre 40% e 50% a mais do que você cobra. Hoje você tem espaço para cobrar isso? O cara falou, não, se eu cobrar isso eu vou ficar muito fora de margem. Então foi o cliente que a gente recusou. Muitas agências esquecem disso, esquecem do que você pode efetivamente fazer, entendeu? E acaba esquecendo do principal. Não adianta nada você ser ótimo em marketing se o seu negócio não é lucrativo. Vamos lá, vamos resumir toda a pegada aqui. Primeira coisa muito importante, atendimento. A equipe do seu cliente ela é qualificada, ela tem efetivamente uma projeção de crescimento, ela tem principalmente a humildade para aceitar as coisas que podem acontecer. Segunda coisa, o produto do cliente é bom? Ele é um produto bom? Ele vai trazer retenção, vai trazer força, a gente vai conseguir vender esse produto? Terceiro, qual que é o potencial de oferta desse cliente? Tem margem? Tem espaço para trazer novas funcionalidades? Tem diferencial, claro? Com essas três coisas é que a gente passa a aceitar o cliente aqui dentro. Ao contrário, esses caras eles são recusados, ou às vezes até esse cara tem todo esse potencial, mas ele não tem como investir um valor X agora. E você já caiu nessa de pegar cliente despreparado, de pegar cliente ruim por causa de dinheiro? Eu já. Te vejo no próximo vídeo e não esquece, aqui embaixo aqui, ó, tem um vídeo, vai ser muito legal para você. Vem aqui e clica. Até mais. Tchau.